A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, agradecer por suas orações, a você que é um telespectador assíduo da Rede Brasil de Comunicação, a você que acompanha o nosso programa pela TV ou pela internet. O sincero desejo do nosso coração é que não só os Instantes Finais, mas toda a programação da Rede Brasil esteja sendo uma bênção para a sua vida e para a sua família. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre toda a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu quero externar também os nossos sinceros agradecimentos, não só ao nosso bondoso Deus, primeiro a Ele, claro, mas também agradecer pelo privilégio de poder cooperar em sua obra. Eu quero agradecer também ao nosso amado pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, a toda a equipe da Rede Brasil de Comunicação. Quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós, a sua crítica, a sua opinião, a sua sugestão através do WhatsApp do programa, que é o 994661010. Fique à vontade. Se você deseja enviar uma pergunta, uma crítica, opinião, sugestão, saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores, lembrando que esta já é a nossa 7ª temporada. Vamos fazer uma recapitulação? Nós já tivemos a oportunidade de estudar sobre os eventos escatológicos, Nós temos aí mais de 60 programas onde comentamos sobre esse mapa, vimos todos os eventos, desde a ressurreição dos justos até o estado eterno e perfeito. Nós estudamos também sobre o livro do Apocalipse, versículo por versículo, comentamos todos os versículos do livro do Apocalipse. Também nós tivemos a nossa 3ª temporada, onde nós estudamos sobre o livro de Daniel, versículo por versículo. Também estudamos sobre a infalibilidade das profecias bíblicas, esse tema maravilhoso, onde estudamos dezenas de profecias que já tiveram seu cabal cumprimento. Já estudamos sobre profetas e profecias, onde nós trouxemos um resumo dos principais profetas e das principais profecias da Bíblia. Estudamos também sobre a atualidade da mensagem dos profetas menores, estudamos sobre os 12 últimos livros do Antigo Testamento e atualmente estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores. Lembrando que todos esses programas estão disponíveis lá no YouTube, no canal Rede Brasil Oficial, e você pode assistir quantas vezes você desejar. Nos programas anteriores, nós estudamos sobre a atualidade da mensagem do livro de Isaías, nós comentamos dezenas de profecias lá de Isaías, e a partir de hoje, nós iniciaremos o estudo sobre a atualidade da mensagem do profeta Jeremias, que foi o último dos profetas antes do cativeiro babilônico. Hoje nós estudaremos sobre o seguinte tema, o chamado de Jeremias, que está no capítulo 1, versículos 1 a 12. Mas antes, eu gostaria de trazer aqui uma informação que eu considero importante. Faremos o estudo do livro de Jeremias, como fizemos lá do livro de Isaías. Estudaremos a profecia, levaremos em conta o seu contexto, os seus destinatários originais, agora sempre que possível, falando sobre a atualidade dessa mensagem, o que é que se aplica para nós, o que é que nós podemos aprender, quais são as lições práticas para as nossas vidas. Sim, porque nós cremos que se esses livros foram preservados, foram canonizados, inclusos no cânon sagrado, é porque Deus desejava falar não só para aquela geração dos dias de Jeremias, mas desejava falar também às gerações futuras. Vamos comentar um pouco sobre o livro de Jeremias? Muito bem, primeiro nós vamos lembrar que o autor do livro é o próprio Jeremias. Esse livro tem 52 capítulos. O tema do livro é o juízo inevitável de Judá. Deus se utiliza de Jeremias para falar do juízo, do castigo, do cativeiro babilônico. A data de escrita é mais ou menos no ano 585 a 580 a.C., mas lembrando que Jeremias começou a profetizar por volta do ano 627 a.C.
Então, o ministério profético de Jeremias durou aí cerca de 4 ou 5 décadas. E os destinatários a quem se dirigiu o seu livro foi exatamente o povo de Judá, de Jerusalém, que nós conhecemos como o Reino do Sul. Também nós vamos perceber sobre os propósitos, sobre os objetivos, os propósitos desse livro. Então, o livro de Jeremias registra as profecias finais sobre Judá, advertindo-lhe sobre a destruição que se aproxima se a nação não se arrepender. Jeremias clama a nação para que se volte a Deus e, ao mesmo tempo, Jeremias reconhece a inevitabilidade da destruição de Judá devido à sua idolatria e à sua imoralidade impenitente. Vamos ver o que diz a introdução da nossa aula? Nós dizemos assim, que Jeremias, cujo nome significa o Senhor estabelece, nasceu por volta de 647 a.C. na cidade de Anatote e era filho do sacerdote Ilquias. Isso está no capítulo 1 e versículo 1 do livro de Jeremias. Como filho de sacerdote, Jeremias recebeu de seu pai uma educação centralizada em uma vida de comunhão e dedicação a Deus. Pôde aprender desde a infância sobre o dever de amar, temer e servir a Deus. Além disso, ele foi contemporâneo do rei Josias, conforme o capítulo 1 e versículo 2, o que nos leva a crer que ele também foi influenciado com a reforma e o avivamento espiritual que ocorreu com a nação durante o reinado do mesmo. Muito bem, eu quero lhe convidar para estar com a sua Bíblia aberta. Nós estudaremos como se deu o chamado de Jeremias, que está no capítulo 1. Vamos ler os 12 primeiros versículos do livro de Jeremias. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Diz assim, palavras de Jeremias, olha aí, por isso que nós podemos comprovar que este livro foi escrito pelo próprio Jeremias, palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Ora, se Josias começou a reinar mais ou menos no ano 641, e Jeremias começou a profetizar no 13º ano do seu reinado, era então mais ou menos o ano 629 a 627 a.C. aproximadamente, Quando Jeremias tinha mais ou menos 21 anos de idade, ele foi chamado por Deus para o ministério profético. Profetizar nos dias de Jeremias foi um grande desafio. Por quê? Porque Jeremias foi rejeitado pela nação. Jeremias é um daqueles profetas que ele teve o privilégio, eu vou dizer assim, de ver o cumprimento da sua profecia. Quando eu digo privilégio, é porque alguns profetas profetizaram, mas não chegaram a ver o cumprimento da sua profecia. Nós estudamos, por exemplo, o livro de Isaías e nós percebemos que muitas das profecias de Isaías ainda são futuras, ainda são escatológicas, ainda terão seu cumprimento no futuro. Jeremias não. Jeremias profetizou e viu o cumprimento de grande parte das profecias, daquilo que Deus usou, daquilo que ele escreveu, daquilo que ele falou para o povo de Judá. Então, ele teve a oportunidade, inclusive Jeremias escreveu 2 livros. O livro das Lamentações, na verdade, que é uma espécie de um cântico fúnebre, na verdade, retrata ou relata ou descreve o cumprimento da profecia do seu livro. Então ele pôde profetizar e ver o cumprimento da sua profecia. Agora, lamentavelmente, Jeremias foi desacreditado, ele foi rejeitado pela sua nação, porque Jeremias estava dizendo, olha, vai vir aí Nabucodonosor vai invadir Jerusalém, vai destruir o templo, vai levar vocês lá para a Babilônia, e o povo não deu crédito. Os falsos profetas enganavam as pessoas, dizendo, não, aqui está o templo do Senhor, de forma alguma, Deus não deixará que isso aconteça, e infelizmente, o pior aconteceu.
Jeremias denunciou os pecados, chamou o povo ao arrependimento, disse que o povo abandonasse seus ídolos, seus deuses. Eles não abandonaram a sua idolatria, o seu paganismo, o seu politeísmo, continuaram adorando a vários deuses e o pior aconteceu, que foi exatamente a invasão estrangeira. Um dos temas principais do livro de Jeremias, como já dissemos, é exatamente o juízo inevitável de Judá, ou seja, o cativeiro babilônico. Veja o que diz o versículo de número 2. Então nós percebemos que ele começou a profetizar no 13º ano de Josias, e no versículo 2 vai falar ainda de outros reis que reinaram durante o seu ministério profético. Veja, o versículo 2 diz assim, a palavra do Senhor que veio no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Aí o versículo 3 diz assim, veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados para o exílio. Então perceba que ele profetizou exatamente durante o final da monarquia em Jerusalém, em Judá, no Reino do Sul, e o início do cativeiro babilônico, né? Então, por exemplo, o rei Jeoaquim reinou de 609 a 598. Zedequias, por exemplo, Zedequias reinou de 598 a 586 a.C. Se você dispõe de uma Bíblia e você deseja conhecer melhor a história desses reis, Josias, Jeoaquim, Zedequias, você pode ler no 2º livro das Crônicas, capítulo de número 36, onde descreve exatamente o final da monarquia em Judá, em Jerusalém, e o início do cativeiro babilônico, né? Então nós vamos perceber em 2º livro das Crônicas, capítulo 36, que vai falar sobre Jeoacás, vai falar sobre Jeoaquim, vai falar sobre Zedequias, e foi exatamente durante o ministério desses reis, o reinado desses reis, melhor dizendo, que Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou o povo judeu para a Babilônia. Nós já dissemos aqui em outros programas, mas nunca é demais nós relembrarmos. O cativeiro babilônico nós chamamos de um juízo, de um castigo inevitável. Porque você sabe disso. Quando Deus pune, quando Deus castiga, não é só para exercer o juízo, o castigo, não. Mas o castigo de Deus também é uma demonstração de amor. O castigo de Deus também é pedagógico. E o que era que Deus queria do seu povo? Que o povo abandonasse seus deuses, seus ídolos, que o povo se voltasse para Deus, que o povo fosse curado da idolatria. E nós já dissemos aqui, você já conhece essa frase, que o cativeiro babilônico é uma espécie de hospital onde o povo judeu foi levado para ser curado exatamente da sua idolatria. Então perceba que quando eles voltaram do cativeiro babilônico, 70 anos depois, nos dias de Ciro, nos dias de Zorobabel, de Esdras, de Neemias, eles nunca mais foram idólatras, eles nunca mais adoraram outros deuses, ou seja, aquele castigo era um castigo inevitável. Claro, poderia ser evitado se o povo se humilhasse, se o povo se arrependesse, se o povo buscasse a Deus, se o povo se achegasse a Deus, mas não foi isso que aconteceu. Inclusive, eu quero chamar a atenção do que está registrado no 2º livro das Crônicas, que nós já mencionamos. Olha que coisa interessante. Jeremias começou a profetizar no 13º ano do reinado de Josias, um dos melhores reis de Judá. Se nós lermos, por exemplo, o 2º livro das Crônicas, o capítulo de número 34, nós vamos perceber que Josias foi um rei piedoso, temente a Deus, né? Ele aboliu a idolatria. Então, se lermos, por exemplo,
capítulo de número 34 do segundo livro das Crônicas, diz que Josias tinha apenas 8 anos quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles nem para a direita nem para a esquerda, porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 10º ano começou a purificar Judá, a Jerusalém dos altos, dos bosques, das imagens e escultura de fundição. Então Josias foi aquele rei temente, piedoso, que pôs fim à idolatria, que renovou o pacto, a aliança. Nós vamos ver capítulo 34, capítulo de número 35, assim, que é a celebração da Páscoa em Jerusalém. Ou seja, Josias foi aquele rei que trouxe um despertamento, um avivamento. Inclusive nós dissemos no início da aula que é possível sim que Jeremias tenha sido influenciado pela restauração, pela renovação que houve nos dias de Josias. Mas, infelizmente, os reis que sucederam não foram bons reis. Capítulo 36, versículo 1, fala de Joacás, por exemplo, diz: então o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o fez rei em lugar de seu pai em Jerusalém. E era Joacás da idade de 23 anos quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém. Porque o rei do Egito, depois, em Jerusalém, condenou a terra à contribuição de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Versículo de número 5, diz: era Jeoaquim de 25 anos de idade quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Capítulo de número 36, versículo 11, diz assim: era Zedequias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus, nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Então perceba que nos dias de Josias, avivamento, despertamento, abolição da idolatria, renovação do pacto, restauração do templo. Mas depois de Josias, os reis que vieram, que reinaram, foram reis maus. E o texto aqui de 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 12, deixa bem claro o que foi que ocorreu com Zedequias. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus, nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Então, Jeremias, eu posso dizer que ele profetizou durante um período de altos e baixos. Ele começa profetizando no 13º ano do reinado de Josias, que foi um bom rei, que trouxe um despertamento, que trouxe um avivamento, mas ele reinou também nos dias de Jeoaquim, nos dias de Zedequias, que foram reis maus, reis ímpios, cruéis, pagãos, idólatras, e Jeremias profetizou nesse período que nós chamamos de altos e baixos da história de Judá. E o chamado de Jeremias é um dos mais belos da Bíblia. Não é? Nós vamos perceber que alguns profetas foram chamados por Deus e a Bíblia não traz informações ou detalhes do seu chamado. A Bíblia diz apenas que Deus chamou ou veio a eles a palavra do Senhor, mas 3 profetas eu quero chamar a atenção que tiveram chamados extraordinários. Eu quero destacar 3. Um deles foi Isaías, que viu ao Senhor assentado num alto e sublime trono. O outro foi Jeremias, que Deus disse que eu conhecia antes que ele fosse formado no ventre, e havia o chamado e escolhido para ser profeta. E o outro foi exatamente o profeta Ezequiel, quando ele estava às margens do rio Quebar, e o céu se abriu e ele teve visões de Deus. Vamos estudar como se deu o chamado de Jeremias? Capítulo de número 1, veja aí o que diz o versículo de número 4, diz assim, 4 e 5, diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Olha que coisa interessante. Primeiro, nós vamos falar sobre a presciência de Deus. O conhecimento antecipado, o Deus que vê, que conhece o futuro, o Deus que sabe do amanhã.
É bom lembrar que isso aqui não se trata de predestinação para a salvação. Nós não cremos nisso. Nós não cremos que Deus predestina uns para a salvação, enquanto que outros serão condenados. Nós não cremos nisso. Nós cremos que a predestinação não é individual, ela é coletiva. Quem está predestinado à salvação é a igreja. Aqueles que crerem em Cristo e fazerem parte da igreja, estes sim estão predestinados para ser salvos. Mas a predestinação não é individual. Deus não escolhe pessoas específicas para a salvação. Mas Deus chama, Deus escolhe pessoas para a obra, para o trabalho, para o serviço. E Jeremias, né? Vamos pensar, antes mesmo que ele fosse formado, gerado no ventre da sua mãe, esse Deus que conhece o futuro, que é onisciente, que conhece o amanhã, que conhece todas as coisas, nos eternos propósitos divinos, Deus dizia assim, olha, vai vir um homem chamado Jeremias, filho de Ilquias, o sacerdote. Ele será temente, ele vai me honrar, ele vai me servir, e eu vou chamá-lo, eu vou escolhê-lo, eu vou consagrá-lo para o ministério profético. E você sabe disso, que os profetas eram homens, claro, algumas mulheres também, pessoas chamadas, vocacionadas, escolhidas por Deus para trazer a mensagem de Deus aos homens. O profeta é uma espécie de um porta-voz, de um mensageiro, de um arauto ou de uma sentinela que foi escolhido por Deus, chamado, vocacionado para o ministério profético. E aí Deus deixa bem claro para Jeremias que antes mesmo que ele fosse gerado no ventre, antes mesmo que ele nascesse, Deus já o havia consagrado, Deus já o havia escolhido para o ministério profético. E aí eu já faço uma aplicação, porque lendo a Bíblia, nós vamos perceber isso. Deus chama, Deus escolhe, Deus capacita, Deus vocaciona pessoas para trabalhos específicos, para obras específicas, não é assim? No Antigo Testamento, nós vamos ver Deus escolhendo reis, juízes, profetas, sacerdotes. No Novo Testamento, Deus escolhendo também, chamando uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, doutores, diáconos, não é assim? Presbíteros, enfim, para trabalhar na sua obra. Olha que coisa maravilhosa, mesmo Deus sendo autoexistente, mesmo que Deus não precise de nada e de ninguém, mas ele se utiliza de pessoas, de seres humanos para fazer a sua obra. Eu costumo dizer que quando Deus conclui a obra da criação, porque a obra da criação é obra do Deus Trino, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ninguém mais, além da Trindade, participa da obra da criação. Mas desde que Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida, desde que o homem tornou-se alma vivente, nunca mais Deus trabalhou sozinho. Olha que coisa maravilhosa. Percorrendo as páginas da Bíblia, nós percebemos isso. Deus chamando, por exemplo, Adão para arar a terra, cuidar do jardim, dar nome aos animais. Deus chamando, por exemplo, Noé para construir a arca. Deus chamando Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, para ir para uma terra que Deus lhe mostraria e através dele Deus faria uma grande nação. Quem não se lembra do chamado de Moisés, chamado por Deus para libertar os filhos de Israel que estava lá no Egito, o chamado de Josué para conquistar a terra de Canaã, e assim Deus vai chamando juízes, reis, profetas, sacerdotes, e hoje não é diferente. Deus continua chamando, capacitando, vocacionando pessoas para trabalhar na sua obra, para fazer o seu trabalho, para fazer o seu serviço. Vamos ler mais uma vez esse texto que ele é muito maravilhoso. Capítulo 1, versículos 4 e 5, Deus diz a Jeremias, a palavra do Senhor veio a mim dizendo o que, Jeremias? Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. É como se Deus dissesse assim, eu conheço o amanhã, eu conheço o futuro, eu já te conhecia, Jeremias, antes mesmo que você fosse formado no ventre.
E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí por profeta às nações. No versículo 6 e 7 diz assim: então eu disse, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança, não é? Então veio aí as escusas de Jeremias, dizendo, eu não sei falar, eu sou uma criança. É bom lembrar isso, que ele já tinha mais ou menos 21 anos de idade, mais ou menos, quando Deus o chamou, né? Mas ele se sentiu muito pequeno, ele se sentiu incapaz, ele procurou dar as suas escusas a Deus, dizendo que não tinha coragem, capacidade, ele era uma criança, que ele não sabia falar. E nós vamos ver, né? Nós vamos perceber na obra de Deus que Jeremias não foi o único a querer se excusar da missão, da responsabilidade, da tarefa. Quem não se lembra de Moisés, que perguntou assim, quem sou eu para ir a Faraó? Quem não se lembra de Gideão, que começou a dizer que o seu milheiro era o menor de Manassés, que ele era da menor tribo, da menor família, não é assim? Lá no livro dos Juízes. Ou seja, muitos servos de Deus se sentiram incapazes, que não tinham condições, que não tinham capacidade, que não sabem falar. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu não tenho a capacidade para ser profeta, para falar em teu nome, glória a Deus. Mas veja o que o texto diz, aí ele diz assim, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas veja a resposta de Deus, o Senhor me disse, não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, você irá, e tudo que eu lhe ordenar, você falará. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim, Jeremias, não diga que você não sabe falar. Não diga que você é uma criança, porque a quem eu lhe enviar, você irá. E o que eu mandar você dizer, você diga. Então Deus sabia do coração de Jeremias. Veio o receio, o temor, não é assim? Veio a preocupação. Ele sentiu sobre os seus ombros uma grande responsabilidade de ser profeta, de falar em nome de Deus, mas Deus vai o capacitando, tirando o medo, tirando o temor, não é assim? Aí Deus vai responder às escusas de Jeremias, dizendo assim, não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar, você irá. Para onde eu mandar você ir, você vai. Se eu disser assim, fale com o rei, você fala. Se eu disser assim, fala com o povo, você fala. Se eu disser assim, vá falar aos sacerdotes, você fala. Se eu mandar você falar aos falsos profetas, você fala. E é interessante que este homem, de aproximadamente 21 anos de idade, que se sentiu uma criança, foi um dos profetas mais bem-sucedidos da Bíblia Sagrada. Um homem corajoso, audacioso, que falou contra reis, que falou contra os sacerdotes, que falou contra os falsos profetas. É claro, ele foi esbofeteado muitas vezes, não é assim? Ele foi esbofeteado algumas vezes, foi perseguido, mas ele não renunciou e não abriu mão do seu chamado. Aí Deus diz assim, porque a todos a quem eu enviar, você irá, e tudo que eu lhe ordenar, você falará. Então, Deus estava dizendo, eu vou dar as palavras e você vai reproduzi-las, você vai transmiti-las. A quem eu mandar, você vai. E o que eu mandar você dizer, você fala. No versículo de número 8, Deus diz assim, não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Então, diante dos medos, dos temores, das escusas, das preocupações do profeta, porque como seres humanos que somos, não é assim? Então, como um ser humano, Jeremias sentiu o peso daquela grande responsabilidade de ser um profeta de Deus. Mas Deus disse assim, não tenha medo, porque eu estou contigo para livrá-lo, diz o Senhor. Então o Senhor vai fazendo promessa, dizendo, Jeremias, você não precisa ter medo, eu estou contigo, não é assim? Então Deus promete que estaria com ele, para quê? Para capacitá-lo, para que ele não renunciasse, para que ele não retrocedesse, para que ele não voltasse atrás, mas que ele pudesse entregar a mensagem que Deus lhe havia enviado. Veja o que diz o versículo de número 9, o texto
continua dizendo assim: Deus não só promete que está com ele, Deus não apenas disse que ele não deveria ter medo, mas o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca e disse assim: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Glória a Deus. Deus dá uma palavra de ânimo. Deus diz a Jeremias: antes que você fosse formado no ventre, eu te conheci, eu te consagrei, eu te dei as nações para o profeta. Quando Jeremias diz assim: eu não sei falar, Deus disse: não diga que você não sabe falar. A quem eu enviar você vai, e o que eu mandar dizer você diga. E diante do medo, dos temores, das escusas, Deus diz assim: não tenha medo, eu estou com você. Mas não só isso, o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca. E o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. E eu vou dizer que essa é uma das características do ministério profético da Bíblia. Quem eram os profetas? Mensageiros, arautos, porta-voz de Deus. Eles transmitiram a palavra de Deus com muita coragem, com muita ousadia. É comum lermos os livros proféticos, os 17 livros proféticos, e lermos essa frase, essa expressão, essa sentença. Assim diz o Senhor: veio a mim a palavra do Senhor e disse-me o Senhor Deus. Ou seja, Deus transmitia a mensagem dos profetas. É claro que muitas vezes eles foram desacreditados. É claro que muitas vezes eles foram perseguidos. É claro que em alguns momentos eles foram esbofeteados. A Bíblia nos mostra isso. Mas eles foram corajosos, audaciosos, receberam a mensagem da parte de Deus e transmitiram a mensagem de Deus principalmente para o povo de Judá, para o povo de Jerusalém. Claro que outros profetas profetizaram para outras nações, é claro que nós sabemos disso, mas eles foram levantados principalmente, a maioria dos profetas foram levantados tanto para o reino do norte como para o reino do sul. No caso de Isaías, de Jeremias, eles profetizaram de forma mais direta, mais específica para o reino do sul. Veja o que diz o versículo de número 10. Aí Deus diz assim: veja, hoje eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. O que é que Deus estava dizendo? Jeremias, eu vou constituir você sobre as nações, sobre os reinos, e você vai receber a incumbência, a responsabilidade de transmitir a minha palavra. Quer seja para arrancar, quer seja para derrubar, quer seja para destruir, quer seja para arruinar, quer seja para edificar, quer seja para plantar. Em outras palavras, o que Deus estava dizendo era: Jeremias, eu vou me utilizar de você, você vai transmitir a minha palavra, quer seja uma mensagem de edificação ou uma mensagem de destruição. Se eu falar a um povo ou a uma nação, disser que vou derribá-la, que vou destruí-la, você vai transmitir. E se eu disser também que eu vou plantá-la, eu vou edificar, você vai transmitir. Era essa a responsabilidade de Jeremias, e eu vou dizer a responsabilidade dos profetas, que recebia da parte de Deus a incumbência de transmitir a palavra de Deus sem se preocupar em agradar as pessoas. Permita-me dizer isso, mas isso é uma realidade em que muita gente quer se intitular ou se auto-intitular de profeta. Muitas pessoas que se dizem profeta de Deus, mas que estão preocupadas em agradar o povo, que às vezes ficam transmitindo mensagens só de autoajuda para massagear o ego das pessoas, se auto-intitulando profetas, sem que tenha o compromisso de transmitir a mensagem de Deus, a palavra de Deus, detalhe, na íntegra. Era isso que Deus estava dizendo a Jeremias. Qualquer que seja a mensagem, Jeremias, quer seja para edificação, quer seja para destruição, você vai apenas transmitir. Sabe qual é a responsabilidade do profeta? É transmitir o que Deus mandou, sem omitir e sem acrescentar. É transmitir na íntegra
a mensagem de Deus. Essa é, ou era, se eu levar em conta os tempos passados, né? A responsabilidade do profeta, transmitir a palavra de Deus sem se preocupar se alguém vai crer, se alguém vai duvidar, se alguém vai questionar, se alguém vai ridicularizar. A mensagem deveria ser transmitida. A mensagem deveria ser entregue sem que o profeta se preocupasse com a reação do povo, né? É como se Deus dissesse assim, você não vai ficar preocupado se alguém vai desacreditar de você, se alguém vai duvidar das suas palavras, se alguém vai crer ou deixar de crer. Isso não é responsabilidade do profeta. Qual é a mensagem do profeta? Transmitir a mensagem de Deus. E para não deixar dúvidas acerca do seu chamado, Deus dá a primeira visão a Jeremias. Você vai perceber que existem diversas visões no livro de Jeremias, mas a primeira é a visão de uma vara de amendoeira. Veja o que diz os versículos 11 e 12. Diz assim, no versículo 11 diz, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, o que é que você está vendo, Jeremias? Respondi, vejo um ramo de amendoeira. Na corrigida diz, uma vara de amendoeira, que é, eu vou dizer, aquela primeira planta que floresce no final do inverno, que anuncia a chegada da primavera. Glória a Deus. Então, esta árvore, claro que para nós aqui ocidentais, que não temos muita experiência com esse tipo de árvore, parece um texto até complexo, difícil de entender, mas para o povo judeu, ele sabia muito bem o que significava isso. A vara de amendoeira era uma espécie de um vigia que anunciava, dizendo assim, olha, está findando o inverno, está chegando a primavera, era a primeira a florescer. E Deus está dizendo assim, usando aquela visão, né? Assim, foi uma visão que Deus deu a Jeremias, para que ele olhasse para aquela vara de amendoeira, para que ele não duvidasse daquela visão, daquela revelação, daquele chamado, daquela escolha para o ministério profético. Veja o que diz o versículo de número 12, que é o último texto que nós vamos estudar hoje. O Senhor me disse, você viu bem, viste bem, Jeremias diz na corrigida, porque eu estou vigiando. Na corrigida diz, velando para que a minha palavra se cumpra. Como quem diz assim, da mesma forma que esta vara de amendoeira está anunciando o fim do inverno, está anunciando a chegada da primavera, assim digo eu para você, Jeremias. Eu estou aqui vigiando, eu estou velando sobre a minha palavra para cumprir. Sabe o que Deus estava dizendo? Não tenha medo de falar a minha palavra. Não tenha medo de transmitir o que eu mandei você transmitir. Não tenha medo de falar ou de dizer algo que eu mandei você dizer. Não se preocupe. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem o seu cumprimento, não é assim? Ela se cumpre no tempo oportuno. É uma das características da Bíblia Sagrada. Inclusive, eu quero lembrar mais uma vez aqui sobre uma temporada que nós gravamos sobre a infalibilidade das profecias bíblicas, onde nós estudamos dezenas de profecias, só profecias que tiveram o seu cumprimento cabal, mostrando que passa-se o céu e a terra, mas as palavras de Deus, ela permanece para sempre. Como diz Isaías capítulo 40, versículo 8, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Então Deus estava dizendo a Jeremias, olha, Deus anima Jeremias, diz a ele que ele não deveria temer. Deus encoraja Jeremias, dizendo a ele, você não diga que é uma criança, porque aonde eu mandar você vai, e o que eu mandar dizer você vai dizer. Deus disse que estaria com ele, Deus disse que colocaria as suas palavras na boca de Jeremias, e para comprovar ainda mais a veracidade da visão, do chamado, da escolha, Deus mostra a Jeremias uma vara de amendoeira, dizendo assim, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E como eu disse no início do programa, né? Jeremias teve o privilégio, claro, ele viu destruição, ele viu a invasão estrangeira, mas eu digo o privilégio que ele teve
de ver o cumprimento da sua profecia, dizer assim, da mesma forma que Deus falou, Deus cumpriu e ele pôde presenciar. E eu posso dizer sem medo de errar, não é assim? Que nós não devemos ter medo ou receio, temor sim, porque ensinar a Bíblia, a palavra de Deus, é uma grande responsabilidade. Nós precisamos ter cuidado da forma que pregamos, que ensinamos, que interpretamos essa palavra. Claro, o temor sempre, mas medo não. Não devemos ter medo de pregar, de ensinar esta palavra, porque esta palavra é a própria palavra de Deus, que no tempo oportuno ela tem o seu cabal cumprimento.